Alô, estamos ao vivo e em cores aqui, maravilhosos e maravilhosas. E você achava que eu ia estar descabelada para essa aula de hoje? Só que não, entendeu? Só que não, aqui o esquema é outro. Arrumei aqui, botei os cabelinhos branco, mas o cabelinho branco acaba ficando meio assanhado, mas tudo bem. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como se desenvolver na escrita e eu já vou avisar vocês que pode ter uma interferência aí no fundo, porque está tendo duas obras aqui próximos da minha residência, uma aqui atrás e uma aqui na frente. Então assim, vai vir barulho de britadeira e o caramba, mas eu espero que não fique ruim, né? Para você aí me escutar. Então deixa eu esperar aí a galera chegar, enquanto isso bebo uma água, a pipoca tá aqui do meu lado bebendo uma água também, pra gente ver aí, começar como que você vai desenvolver aí na escrita. Lembrando que as aulas sempre são nas quintas-feiras, 12h30, pra galera do Brasil, 4h30 da tarde, 16h30 da tarde para quem está em Portugal, se alguém de Portugal estiver me assistindo, né? Não sei se ainda tá, mas é isso, vamos ver aí se a galera entra ou não. E hoje eu vou falar sobre como desenvolver na escrita. Assim, uma das coisas que eu percebo nos meus alunos é muita dificuldade em começar a escrever qualquer coisa. Na verdade, né? Sim. E se você tem dificuldade de começar a escrever qualquer coisa, obviamente você também vai ter uma certa dificuldade de você escrever o seu trabalho acadêmico, né? O seu TCC, o seu projeto, a sua dissertação, a sua tese. Esse taca-taca no fundo, gente, não é obra não, é meu marido trabalhando, tá? A gente trabalha na mesma mesa, então rola uns taca-taca-taca aí no fundo, mas tá tudo bem. Então, hoje eu vou falar exatamente isso, assim, como que você pode começar a desenvolver esses hábitos da escrita, né, como desenvolver a escrita acadêmica. E eu sei que vocês têm um monte de dúvida e dificuldades para iniciar e para continuar, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Uma das coisas que eu quero contar é a minha história, né? Não sei se vocês sabem, se todo mundo sabe, eu sou sempre que lá vem história. Não sei se todo mundo sabe, mas eu sou bióloga de formação. E eu sempre tive dificuldade de escrever. Eu, na verdade, antes de eu entrar para a universidade, eu fiz 2 cursinhos, né? Eu não entrei direto, eu entrei no meu 4º vestibular. E a redação sempre era uma dificuldade para mim, e isso foi uma coisa que eu tive que desenvolver, essa habilidade de escrever eu tive que desenvolver ao longo do tempo. Na verdade, ao longo de 6 meses, que foi o período do cursinho, que eu fiz redação, né? Fiz todos os dias tinha que escrever redação, de 15 em 15 dias, entregar, revisar, e etc, etc. E foi aí que eu comecei a me desenvolver na escrita. Aí, ó, esse barulho ao fundo aí são as obras, né? Mas tudo bem. E aí eu entrei na universidade no meu 4º vestibular e já no 2º semestre da UNB, eu fiz a Universidade de Brasília, eu comecei a fazer uma pesquisa científica, né? Eu entrei para o PIBIC, que o PIBIC na época, não sei como é que ele está agora, mas era o projeto de iniciação científica, né? Nesse meu caso, eu consegui com bolsa, porque desde o meu 1º semestre eu fui atrás de querer fazer alguma coisa, de pesquisar e de não sei o que, sabe? Já fui toda arranjada lá. E aí eu consegui, num laboratório, para trabalhar com uma espécie exótica, invasora, e também, consequentemente, assim, concomitantemente, na verdade, eu já fui trabalhar num outro laboratório, que é o Laboratório de Comportamento Animal, aí como voluntária mesmo. Então eu trabalhava tanto no projeto que eu recebia a bolsa, quanto no voluntária, porque eu gostava de comportamento animal, tanto que o meu mestrado todo foi em Ecologia do Comportamento, né? E aí, gente, eu comecei a fazer a pesquisa, né, no 2º semestre da graduação. E nesse 2º semestre eu comecei a fazer métodos científicos também.
Só que aí acontece, óbvio que a gente está cru, não é uma dissertação que você escreve para uma prova de mestrado, ou não é uma dissertação que você escreve para uma prova de vestibular, ou Enem, etc. É um pouco diferente a escrita acadêmica, né? E eu só fui mesmo cair na real da escrita acadêmica quando eu tive que escrever o meu relatório de pesquisa, né? Quando eu tive que escrever o relatório depois de um ano, né? Na verdade um pouco menos de um ano, a gente tem que escrever um relatório final de pesquisa, e aí eu comecei a escrever já um pouco com os resultados e etc, né? Quem tinha escrito meu projeto de pesquisa foi a minha orientadora na época, né? Tanto que ela submeteu, conseguiu a bolsa de PIBIC, né? Eu pouco participei nessa escrita, mas participei da escrita do meu segundo PIBIC, que já eu chego. Mas aí mas no final, cada bolsista tem que escrever o relatório de pesquisa. O relatório de pesquisa é para você escrever os resultados. E tem a mesma estrutura que todo mundo tem que fazer quando finaliza algum tipo de trabalho acadêmico, né? Tem aquela estrutura de introdução, materiais e métodos, resultados de discussão e conclusão, né? Então, essa é vamos dizer, a estrutura básica de um relatório, de um trabalho científico, tem essa estrutura, né? Você pode ter alguns desdobramentos, a depender da área que você está, mas basicamente a estrutura é essa, a introdução, dentro da introdução, no final tem que ter justificativo, objetivos, métodos, resultados, discussão e conclusão, e no final as referências bibliográficas todas que você usou para fundamentar o seu trabalho científico. Gente, a primeira vez que eu recebi esse trabalho científico, minha primeira escrita, minha primeira correção, eu falo que veio sangrando, assim, quando você pegava o relatório, ia pingando de tanta coisa vermelha que tinha no relatório, assim, de tanta correção. E naquela época ela gostava de imprimir, né? Não tinha tantas, eu não lembro se tinha um editor, acho que ainda não, né? Não tinha um editor de Word, né? E aí, putz, foda, assim, porque ela imprimia e além de imprimir, ela sublinhava, escrevia, riscava, não sei o que, velho, nossa, veio sangrando, eu sentei, chorei, eu achava que eu era incapaz de escrever, não sei o que, chorei, não, beleza, não, é só o primeiro, vai melhorar, eu falando para mim mesma, as pessoas também falando, é só o primeiro, vai melhorar. Beleza. E ao longo do processo eu realmente fui melhorando, porque ela foi corrigindo, eu fui entendendo as correções que ela estava falando, e aí eu fui melhorando, escrevi um relatório, né, de final, que é como se fosse um trabalho de conclusão final, só que eu escrevi lá no terceiro semestre de graduação. E foi aí que falo que é o start da minha carreira científica, começou aí. E aí depois eu participei de congressos, né? Participei de Congresso Brasileiro de Zoologia, porque eu fiz com uma espécie exótica. Depois participei de outros congressos também, mas aí eu escolhi continuar na área de ecologia comportamental, e foi aí que eu comecei a desenvolver melhor, tanto na escrita quanto na pesquisa, né? Então eu fui para o Laboratório de Comportamento Animal da professora doutora Regina Macedo, da Universidade de Brasília, e aí a partir daí eu comecei a desenvolver mais. Eu fiz estudos com as libelulinhas, que eu amo as libelulinhas, e aí eu comecei mesmo a continuar desenvolvendo minha carreira científica nesse momento, né? E aí, quando eu cheguei aí, óbvio, que meus relatórios, depois das primeiras correções, também vieram um pouco sangrando, né? Mas tudo bem, mas menos do que o meu primeiro. Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que é um processo, você entende? Assim, a escrita é um processo. Se você parar, você vai perder essa habilidade. O negócio é você continuar fazendo para que você vá se aperfeiçoando e se arriscando em algumas coisas na escrita, entendendo como é que funciona todo esse método, entendendo como é que funciona todo o processo por trás da escrita, né? E aí, no final da graduação, eu já escrevi o meu projeto. Na verdade, o projeto de PIBIC, de iniciação científica, quem escreveu esse segundo que eu participei na graduação fui eu já, né? Porque o projeto é um pouco diferente de um relatório, de um TCC mesmo, de um trabalho de conclusão de curso, porque o projeto, eu falo que é o futuro e o relatório é o passado. Então, o projeto
mostrando para as pessoas o que você quer fazer, né? Por isso que tem uma voz no futuro, e o relatório, o trabalho de conclusão de curso, o artigo, a sua dissertação, né, ou sua tese mesmo tem o que no passado, porque é algo que você já fez, que você já estudou. Então eu participei desses dois processos, né, dentro da minha graduação. Então o segundo PIBIC que eu participei, eu escrevi o meu projeto de pesquisa, né, porque eu já sabia o que eu queria, eu já estava estudando sobre isso, eu estava lendo artigos, eu que fui atrás mesmo do professor, de entender, de aquela curiosidade dentro de mim, e aí eu fui com a ajuda dos orientadores, obviamente, escrever o meu projeto, e aí no final também eu escrevi o relatório, participei de congresso internacional, inclusive, com o trabalho do meu PIBIC, o resultado do meu PIBIC, e a partir disso eu continuei a escrita, aí eu escrevi um projeto com base nas perguntas que vieram, com a escrita do relatório final, porque eu falo que a gente termina com mais perguntas do que a gente começou. Se você for um pesquisador curioso, né, você fica querendo saber mais, e isso também é uma das grandes dificuldades dos alunos, porque eles ficam querendo saber mais e ficam querendo colocar no mesmo trabalho coisa. Eu falo, não, simplifica, mas isso eu posso falar depois. Mas quando a gente termina com mais perguntas, eu elaborei um projeto de mestrado, e aí fiz o meu projeto de mestrado com base no que eu tinha mais dúvidas e queria saber mais ao final da minha graduação. E foi aí que eu continuei a minha vida científica. Então eu entrei no mestrado assim que eu terminei a graduação, né, estudei bastante, no meu mestrado teve prova e tal, e entre o final do mestrado e o início do doutorado passaram 5 anos, né? Então eu fiquei 5 anos aí trabalhando e fazendo outras coisas e decidindo o que eu queria fazer no doutorado, porque eu não queria manter na mesma área, mas isso aí é um assunto para as próximas lives e próximas histórias, né? Então o que eu queria dar esse exemplo inicial da minha história de vida para vocês é que se você não teve essa oportunidade durante a graduação, ou mesmo, né, fazendo uma pós e etc., você vai ter essa oportunidade, sendo para escrever um projeto de mestrado, sendo para escrever o seu próprio trabalho final, né, de conclusão de curso, de você iniciar a sua escrita acadêmica. E não é algo, um bicho de 7 cabeças, não é algo muito difícil de fazer. É algo que você precisa começar e você precisa continuar, porque é um processo, é uma habilidade que você vai desenvolvendo ao longo do tempo. E aí tem algumas coisinhas, óbvio que tem um método para tudo nessa vida, e consequentemente tem um método também para você se desenvolver na escrita, e tem um método também, que é o método da pesquisa científica, porque, né, cada coisa é uma coisa. Mas, então, vamos começar então com a primeira coisa que eu acho que você deveria fazer se você quer desenvolver na escrita acadêmica, é não pensar na escrita como uma escrita acadêmica, é pensar só na escrita. Porque para chegar, porque eu contei a história da redação antes do cursinho e etc. Para chegar no estágio que eu cheguei, né, e olha, que eu não acho que eu escrevo bem, acho que tem muito que melhorar, inclusive, né, a gente sempre pode melhorar, eu falo isso, a gente sempre pode melhorar do ponto que a gente está, mas eu escrevi muita coisa que não era científica antes. Então, eu comecei a ter o hábito mais de escrever realmente quando eu estava estudando para o vestibular, porque eu fazia os meus resumos, né, de estudos e tal, e eu escrevia as redações, as dissertações para a redação do vestibular. Então, eu comecei me interessando pela escrita e trabalhando esse processo de escrita aí, ao meu ver, né, olhando para a minha história hoje, eu vejo isso. Então, isso pode ajudar você a iniciar aí um processo de escrita. Eu não estou falando para você sair já, não é sair escrevendo tudo à torta e à direita. Não, calma que a gente vai chegar lá. Mas é entender que o processo de escrita acadêmica não começa com a escrita acadêmica em si. O processo de escrita acadêmica começa com o processo de escrita. Então, a gente, às vezes, não tem hábito de escrever. A gente só tem hábito de escrever WhatsApp, né? Mensagem no Zap, que nem o português a gente usa direito, né? A gente usa
enfim, pontuações diferentes, abreviações que às vezes nem existe, que a gente inventa, não é verdade? Então, assim, isso não é legal. Uma das coisas que você precisa começar é desenvolver o hábito da escrita. E para desenvolver o hábito da escrita, você precisa começar a escrever, por exemplo, um e-mail, alguma coisa que tenha início, meio e fim. Ou você pode começar um caderno mesmo, né, para você todo dia de manhã, você pode escrever como é que você está se sentindo, como que foi o seu sono, você pode escrever o seu sonho, tentando escrever com uma pontuação correta, com uma forma verbal correta. Você pode escrever também cartas para as pessoas, né? Se você vê que as pessoas ainda estão recebendo cartas, etc. Sua avó, né, deve gostar ainda de receber. Eu gosto de receber cartas. Se você quiser me escrever, depois eu boto aí um endereço. Escrever cartas para os seus amigos, para os seus familiares, né? Ter um local para você conseguir ficar tranquilo para poder escrever. Né? Então, assim, começar o processo da escrita é fácil? Não, é como se você fosse desenvolver um hábito, mas é algo simples, porque desenvolver um hábito precisa um pouco de persistência e um pouco de determinação, saber o motivo pelo qual você está escrevendo. Você está escrevendo porque você quer desenvolver uma escrita acadêmica lá na frente, você quer escrever o seu TCC, você quer escrever o seu projeto, você quer voltar para a área acadêmica, você quer defender um mestrado, defender um doutorado, escrever uma especialização, né, um TCC aí de especialização, enfim, tudo isso é escrita. E como que a gente desenvolve a escrita acadêmica? A gente desenvolvendo o hábito da escrita, né? É simples, mas não necessariamente fácil, porque a gente não tem esse hábito. Então, uma das coisas que eu falo para vocês é exatamente isso. Como começar esse hábito? A primeira coisa é você ter um espaço para você escrever, né, para você sentar, para você respirar e etc e tal. A segunda coisa é você escrever, é você abrir um e-mail que você mande para alguém todo dia pela manhã. Você pode mandar até para você mesmo, mas desde que você sente, escreva ali o que você está sentindo, que tenha início, meio, fim, que tenha um encadeamento, que seja coerente, que tenha uma coesão. Outra coisa que você pode fazer, como eu falei, você pode sentar e ter um caderno só para isso, para escrever à mão. Eu gosto muito de escrever à mão, porque o processo da escrita à mão ativa áreas do cérebro que é diferente do processo de escrita no computador. Eu não sei se vocês sabiam isso, mas é verdade, né? Que é um pouco diferente. Então, você escrever à mão é legal também. E você escrever cartas, você pode escrever cartas à mão para o seu familiar, para os seus amigos, etc. Isso já vai te ajudar com essa ambientação aí da escrita, né? Ou você, a segunda coisa que só um minuto, gente. Lilica, não. Minha cachorra fica lambendo a pata dela. Mesmo com colar elisabetano, às vezes ela consegue, não sei como, mas enfim. Tá super chateada ali, mas tudo bem. A segunda coisa é, se você quer desenvolver um pouco mais, contar histórias, né? Você pode, além, então, dessa questão de você mandar um e-mail, de você escrever uma carta, de você escrever no seu caderno, etc. A outra coisa que você pode fazer é você contar histórias, você pode inventar histórias, ou você pode ver aí na sua memória as coisas do passado, o que aconteceu, sentar e escrever. Se você fala assim, Carol, eu não sei o que eu vou escrever, escreve sobre sua vida, escreve algo engraçado que já aconteceu, escreve alguma memória, escreve sobre seu filho. Você pode escrever, sentar e escrever o que o seu... Se você tem filho, né, o filho escrever o que seu filho fez, fazer um diário nesse processo, né, ter um diário, né, ter um local em que você consegue escrever diariamente, né, de preferência no mesmo horário, é importante para você desenvolver esse hábito da escrita, né? E a partir do momento que você consegue desenvolver o hábito da escrita, escrever trabalhos científicos, artigos científicos, etc., vai ser muito mais fácil, né? Então, contar histórias, escrever um diário ou até mesmo formar um blog,
né? O blog é legal, por quê? Porque você todo dia você vai colocar alguma coisa lá, né? Mesmo que pode ser um blog pessoal, pode ser, você não precisa divulgar, desculpa, você pode deixar aí divulgado só para as pessoas que, né, assim, tenham mais contato com você, mais amigos, mais familiares, mas que você tenha um blog para que você tenha o hábito de escrever todo dia, ou se não todo dia, né, dia sim, dia não, mas que você tenha este hábito, que você tenha uma frequência, que você tenha uma constância de escritas, para que você consiga, a partir do momento, como eu falei, a partir do momento que você consegue escrever todos os dias, desenvolver um hábito da escrita, você consegue o quê? Escrever academicamente, né? Então, assim, isso já é meio caminho andado, assim, certamente já é meio caminho andado quando você já começa aí a escrever alguma coisa, beleza? A terceira coisa, e aí já falando mais dentro da escrita acadêmica, desculpa, dentro da escrita acadêmica ainda não, ainda dentro da escrita, porque tem mais coisas aí para você desenvolver, ainda dentro da escrita é ler e fazer resumos, né? Então, isso aí já é um pouco mais, né, digamos assim, avançado. Não seria tão avançado, mas assim, é um passo, é um segundo passo das coisas que eu já falei, né? É você ler e resumir. Ler e escrever. Ler e escrever. Porque basicamente é isso que a gente faz quando a gente escreve academicamente. A gente lê e a gente escreve. Então, se você quiser ler um livro que você acha legal, não precisa ser um livro técnico, não precisa ser um livro acadêmico, não precisa ser, né, um livro que você está estudando, pode ser um livro de ficção, pode ser qualquer livro. O que você vai fazer? Você vai tirar um tempinho, você vai tirar, sei lá, 10 minutos, gente, não precisa ser muito, não precisa ser uma hora, etc. Você vai tirar 10 minutos depois da sua leitura, depois que você acabou de ler, você vai tirar 10 minutos, você vai fazer um resumo daquilo que você leu. Isso é maravilhoso, porque vai ativar duas coisas. Uma, sua habilidade de fazer resumo, sua habilidade de resumir uma história, aquilo que você leu, e você vai colocar em poucas palavras aquilo. Isso vai te ajudar muito na hora de você construir o seu trabalho científico e escrever seu resumo, por exemplo, né? Que a gente tem que escrever um resumo no trabalho científico final que a gente faz. A segunda coisa que vai te ajudar é você trabalhar a sua memória. Isso vai ajudar com que você leu e você escreveu. Então você conseguiu, na hora que você estiver escrevendo, você vai acionar aí áreas do seu cérebro de lembrar aquilo que você acabou de ler, né? Isso é maravilhoso e você vai precisar de memória, isso vai precisar de HD, né? Um HD livre quando você estiver aí escrevendo o seu trabalho acadêmico, né, qualquer tipo de trabalho acadêmico que você for escrever, seja desde do seu TCC de graduação, seja relatório de iniciação científica, seja TCC de pós, né, especialização, seja dissertação de mestrado, seja tese de doutorado. Então você vai precisar dessa habilidade de ler alguma coisa, resumir, escrever com as suas palavras, né? Ler alguma coisa, resumir, escrever, lembrar o que você escreveu. Então isso é um passo a mais que você pode dar aí para você começar a desenvolver a sua escrita acadêmica mesmo, né? Assim, o que é muito legal se você conseguir fazer isso. De novo, você não precisa de muito tempo depois que você leu para você escrever. Você não precisa 30 minutos, meu Deus, eu vou aqui escrever, preciso de muito tempo para escrever, preciso não sei o quê. Não, você não precisa de muito tempo para escrever, tá? Você precisa de 10 minutinhos depois que você acabou, você senta lá e escreveu, seja à mão, seja num Google Docs, seja qualquer coisa, você vai lá e escreveu, tá massa, tá maravilhoso, beleza? É isso é um segundo passo. Um terceiro passo, então, se você já fez esse primeiro
processo de escrever qualquer coisa, escrever um diário, escrever sua história, escrever cartas, escrever e-mails. Esse segundo processo, que é de você ler, você resumir o que você leu, você descreveu com suas palavras, você lembrou daquilo que você leu, sentou 10 minutinhos para escrever e tal. A terceiro passo é ler aquilo que você está estudando e você vai precisar utilizar para escrever seu TCC, para escrever seu projeto, para escrever sua dissertação, para escrever sua tese, para escrever qualquer coisa que você quer escrever. Aí a gente chega mesmo na escrita acadêmica em si. A gente vai ler artigos, vai ler pedaços de livros, vai ler relatórios técnicos e você vai o que? Resumir. Né? Então, esse é o terceiro passo para desenvolver numa escrita acadêmica, é você ler artigos científicos, relatórios técnicos, livros técnicos e dessa leitura você vai o que? Resumir e escrever. É o que a gente chama, dentro da metodologia, de um fichamento, assim, digamos. Né? O fichamento, na verdade, tem algumas outras características, mas é justamente assim, qual é você elencar algumas coisas importantes, alguns pontos importantes dos artigos, dos relatórios ou dos livros que você está lendo, né? Então, se a gente lê um artigo, por exemplo, é você elencar qual que é o objetivo, né, do artigo, como que ele fez a pesquisa, ou seja, o método, né? Você resumir aí o método e quais foram os resultados que ele chegou e a conclusão do trabalho. Né, os resultados da discussão e a conclusão do trabalho. Isso é um fichamento. Obviamente que no fichamento você também tem que colocar o autor, você tem que fazer toda a referência bonitinha, aí já é um passo adicional quando a gente coloca aí realmente a referência aí do artigo, né, que a gente está falando de um fichamento acadêmico, mas nada mais é do que um resumo que siga alguns pontos básicos do artigo. Isso é um fichamento, né? Que é você fazer o fichamento do artigo. Você também pode fazer do relatório, você pode fazer do livro que você estiver lendo. Então, é tudo isso bonitinho, tá? Então, isso já é um quarto passo, né? Isso já é um adicional que você pode fazer para você começar a desenvolver a sua escrita, tá? Isso é muito legal de você fazer, e você tirar um tempo para você fazer isso. Como eu falei lá atrás, lá no início, né, no início aí desse vídeo, o que você precisa fazer? Você precisa ter um tempo para você desenvolver este hábito. Então, no mesmo tempo que você escreveu seu e-mail, escreveu sua história, escreveu sua carta para sua avó, etc, etc, nesse período que você criou esse hábito, se esse horário é legal para você continuar, continue fazendo sua pesquisa, sua leitura neste horário, né? Porque meio que seu cérebro e seu corpo já estarão acostumados àquele horário, já estarão acostumados àquele movimento de ler, de escrever, de ler, de escrever. Então, se você continuar esse processo diariamente, Carol, eu não consigo ler um artigo inteiro num dia, não tem problema, você lê parte, você lê um terço dele, depois de 3 dias você termina, mas não deixe de fazer o resumo, você entende? Por isso que o passo anterior da leitura do artigo científico é você ler alguma coisa que você gosta, você lê um livro, você lê um pedaço de história e você resumir. Pode ser até um gibi. Você fala assim, cara, eu posso ler um gibi, posso ler uma história em quadrinho. Gente, pode, é qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa mesmo. Eu posso ler o rótulo do meu... posso ler o rótulo do meu shampoo. Não, aí também não, né? Mas assim... histórias em quadrinhos serve também. Carol, vou ler então uma história em quadrinho que eu leio todo dia de manhã, quero ler essa história em quadrinho, vai lá, senta, resume, tá massa, você já está desenvolvendo tanto a questão da memória quanto a questão da escrita, dessa habilidade de resumir. E aí o outro passo, como eu falei, o quarto passo é você fazer isso com artigos científicos, com leituras técnicas que você vai precisar para escrever, que de preferência você faça no mesmo horário que você começou lá atrás fazendo. Então isso assim é maravilhoso para você, tá? E gente, o quinto passo é você ficar expert com o negócio, né? Não, tô brincando. O quinto passo é você conseguir
pegar todas essas informações. Então, por exemplo, você leu 5 artigos, tá? Então, você leu 5 artigos científicos, você fez o resumo de cada, você fez o fichamento, né? Você fez o resumo de cada artigo científico. E agora, o que você vai fazer? O 5º passo, então, é você ler tudo aquilo que você escreveu e você tentar encadear aí uma ideia, o que vem daquilo que você pode utilizar no seu trabalho, tá? Esse eu acho que é um dos passos mais difíceis e que vocês mais travam, né, no processo. E aí uma das coisas que eu vou falar para vocês que é extremamente importante é apenas comece. Apenas você vê uma página em branco e vocês congela, trava. Mas vocês não precisam travar e nem nada disso, porque tá tudo na cabeça de vocês. Se vocês desesperarem, por que vocês travam? Porque vocês entram em desespero, acham que não vai conseguir, acham que não sabe nada. Não, mas sabem, vocês passaram por todos esses passos, todos esses processos e tá tudo na cabeça de vocês. E outra, você pode consultar o resumo que você escreveu a qualquer momento. Tá ali, com certeza você gravou, porque tá ali, né? Então, assim, você pode consultar numa boa, mas um exercício excelente para vocês é você sentar na frente do computador e escrever. Segundo fulano, se você lembrar do fulano, do ciclano, etc, tudo bem. Se não, depois você bota no seu resumo e você coloca lá. Mas segundo, você pode até escrever assim, segundo fulano, ciclano, né, as libélulas se comportam dessa forma, os machos interagem entre eles por causa disso, disso. Aí coloca lá a citação. Por quê? Porque você leu isso. Isso está na sua cabeça e você pode escrever sobre isso. Mas foi você que escreveu inicialmente? Não, não foi você que escreveu inicialmente, foi fulano e ciclano. É por isso que precisa referenciar. Mas você está escrevendo como? Você está escrevendo de acordo com o que você leu. Você está escrevendo de acordo com a sua opinião. Na verdade, não é de acordo com a sua opinião, porque a gente não pode dar opiniões em escritas científicas, mas de acordo com a sua visão daquilo que você percebeu do artigo, que vale a pena colocar no seu trabalho. Você vai lá e escreve segundo fulano, parará. Carol, por que a gente não pode escrever sem citar fulano e ciclano? Porque, meu bem, não foi você que escreveu pela primeira vez. Foi você que escreveu? Não foi. Não foi você que veio com essa ideia, né? Foi fulano e ciclano. Você leu lá de fulano e ciclano essa ideia, essa informação, etc. Então é necessário que referenciar. Esse tipo de referenciamento que eu estou falando para vocês, é uma citação indireta. E eu não entendo porque vocês têm tanto medo e dificuldade de fazer uma citação indireta, mas é exatamente isso. De acordo, você sentar, você leu 5 artigos, resumiu que foi o passo lá, 4º passo que eu falei para vocês. O 5º passo é qual? Sentar a bunda, pegar uma coisa em branco. Segundo fulano ciclano, as libélulas se comportam de acordo com tarará. Pronto, você escreveu um parágrafo ou um período. Olha que legal, em branco, não tinha nada que você escreveu em branco. E por isso é necessário perceber que mudanças do clima, mudanças do hábitat e mudanças na temperatura local ou microclima podem modificar o comportamento das odonatas. Aí você vai colocar a referência também no final, porque não foi você que disse. Você leu, resumiu, pegou essa informação de algum lugar e está reescrevendo, colocando no papel com um objetivo, um fim, que é para talvez justificar o seu trabalho, etc. Mas está lá. Então, como não foi você leu de algum lugar, você tem que referenciar. Tudo isso que eu falei é o quê? Citação indireta. Não é lindo? E olha só o que você aprendeu hoje. Retrospectivo. Espera aí que eu vou beber água. O que você aprendeu hoje foi: 1. Não precisa começar escrevendo lindamente, academicamente, porque a escrita é um processo. A escrita é uma habilidade que pode ser desenvolvida, tanto a escrita normal quanto a escrita acadêmica.
Segundo, são poucos os passos que você precisa ter para você efetivamente começar a sua escrita. Então, você pode começar a sua escrita simplesmente acordando de manhã e escrevendo num caderno, ou você pode começar o seu processo de escrita contando uma história. Você pode começar o seu processo de escrita escrevendo uma carta para o seu avô, ou escrevendo uma carta para o seu pai, para o seu etc, etc. Tá? Você pode começar o processo de escrita escrevendo um diário, escrevendo a história dos seus filhos, escrevendo a sua história, escrevendo a história dos seus cachorros, escrevendo. De preferência, uma história que tenha início, meio e fim. E registre esse processo. A outra coisa que você pode fazer é você fazer um blog. Para quê? Para que você consiga desenvolver esse hábito constantemente, que você tenha constância, e isso vai crescendo cada vez mais. Como eu falei, é uma habilidade, é que nem andar de bicicleta. Você no início, eita, tia, vai lá, escorrega, cansa, mas depois você vai o quê? Você vai trabalhando e você vai crescendo nesse processo e vai se desenvolvendo nesse processo também, o que é maravilhoso, tá? A outra coisa que você aprendeu é que tudo para escrever academicamente, esses são os primeiros passos, ou seja, você se desenvolver em uma escrita normal, tá? Depois você pode começar aí, que eu falo que é uma ativação de uma outra área, que é a área da memória, e da área de a escrita em resumo, que você vai precisar para você escrever o seu trabalho acadêmico, o seu projeto, que é você ler um livro, você ler qualquer coisa, né? Até quadrinhos, você pode ler quadrinhos, você pode ler histórias curtas, você pode ler até blogs, né? Que tem história, pode resumir do blog, pode, tudo bem. Nessa fase de você ler e resumir, ler e resumir, ler e resumir, isso é um treino também, isso é uma habilidade, isso é uma habilidade, isso é um treino. Você pode ler qualquer coisa, até quadrinhos. Só não vai me ler coisa pequena, né? Tipo, embalagem de shampoo, de lasanha, aí também não. Aí você tá de sacanagem com a minha cara. Mas você pode ler um quadrinho, você pode ler um livro curto, um livro de ficção, qualquer livro que você quiser. E toda vez que você lê, tira 10 minutos depois para você escrever um resumo. Isso já vai te auxiliar em escrever o resumo e 2, ativar sua memória, porque você vai precisar disso lá na frente. E o último passo, não é o último passo não, é o quarto passo, é você o quê? Você ler os artigos científicos, ler os livros técnicos, ler relatórios técnicos que você vai precisar usar no seu estudo e resumi-los. E aí, nesse resumo, você vai colocar alguns pontos, que é o que a gente chama de fichamento. Olha só que coisa mais linda, né? Isso aí o fichamento ficou tranquilo, porque você já passou por tudo aquilo, pelo passo 1, 2, 3, e chegou no 4, que é justamente esse que vocês têm tanto medo, mas nada mais é do que um resumo estruturado, digamos. E aí você tem alguns pontos que observar. Então, aquilo que eu falei, se você ler um artigo científico, você vai ter que observar o quê? Os objetivos do artigo, como que ele executou, como que ele fez, aonde que ele fez, ou seja, o método, quais os resultados que ele chegou, né, como é que foi a discussão, etc., e a conclusão, né? Isso aqui é um resumo em tópicos que a gente chama de fichamento, né? Quase está fichando lá o seu artigo para que você saiba exatamente onde procurar essa informação quando você precisar acessar as informações desse artigo. Então, você faz o fichamento e coloca lá a referência bibliográfica de acordo com as normas da BNT, que vocês também têm medo disso, né? Mas olha só que coisa simples, você já passou por tudo isso, você já está no hábito da escrita, já fez o resumo. Isso aqui, gente, vai tirar de letra, entende? Não é algo que caiu de paraquedas, porque você já veio no processo aí do rolê da escrita. E a quinta coisa é você, depois de, sei lá, ler 5 artigos, né, e fazer esse resumo, essa estruturação aí dos 5 artigos, não precisa escrever ler um artigo por dia, né? Eu comecei, gente, foi muito engraçado, porque eu esqueci de contar isso, né, lá no início. Quando eu comecei na graduação, eu não sabia inglês ainda, né? Só tinha o inglês
da escola mesmo, assim. E aí, naquela época não tinha o Google Acadêmico, ou o Google Tradutor ainda, não tinha. O Google Tradutor é relativamente recente, né? Naquela época não tinha, tinha dicionário mesmo. Então, eu li os artigos científicos palavra por palavra quase. Eu sabia algumas palavras, preposições, etc., mas tudo era muito novo, né? Então, eu tinha recém entrado na faculdade, tinha que ler os artigos, tinha que resumir para usar nos relatórios, para usar, etc., nas discussões. E, gente, eu demorava, sei lá, uma semana em um artigo. Uma semana em um artigo. E assim, meu dicionário ficou em pedaços, né? Ficou todo sujo, né? Mas eu achava isso massa, porque realmente eu usei o dicionário. Então eu procurava meio que palavra por palavra, ia lá escrevendo em cima, ou fazendo um vocabulário aqui na minha mão para lá, porque eu queria entender, queria ler. E foi assim que eu desenvolvi a leitura em inglês. Então, assim, a leitura em inglês eu desenvolvi na marra mesmo lá, tipo, né, lendo palavra por palavra, pesquisando o dicionário, eu levava horas, eras para ler um artigo, mas eu lia, e depois eu fazia o resumo, né? Mas foi assim que eu comecei. Hoje vocês têm a tecnologia ao lado de vocês têm o Google Tradutor, que vocês podem colocar trechos e ler lá o artigo numa boa, né? Então, assim, mesmo o artigo sendo em inglês, vocês conseguem ler, vocês conseguem fazer isso. Por isso que eu falo, não precisa, que desespero, eu tenho que ler o artigo em um dia, não, você não precisa. Você pode ler em 3 dias, né? E fazendo aos poucos. Depois que você lê os 5 artigos, né? Você vai e ter feito todo esse fichamento, todo esse processo que eu falei para vocês no passo 4, o que você vai fazer? O passo 5 é o quê? É você sentar e escrever as ideias, tentar juntar as ideias dos 5 artigos que você leu, que fazem sentido e que você vai utilizar no seu trabalho. E aí, como é que você vai fazer isso? Jogando as coisas no papel. Você não precisa... Ai, Carol, não sei como escrever, não sei que palavra usar. Você não precisa disso. Você pode simplesmente sentar na frente do seu computador. Querido computador. Oi, Naro, tô brincando. Mas sim, querido computador. Escreve tudo que vem na sua cabeça. Tudo. Né, relacionado aos resumos que você leu. Depois você vai melhorando, você vai lendo, você vai corrigindo. Esse é o processo da escrita acadêmica. Porque ninguém começa escrevendo bonitinho que nem você lê no artigo, não. O que você lê nesse artigo passou pela revisão do autor pelo menos umas 5 vezes, passou pela revisão do editor da revista, entendeu? Ele foi sendo aprimorado ao longo do tempo. Então, por que você acha que você tem que escrever um negócio já bonito? Não precisa. E você nem vai conseguir, porque ninguém consegue, ninguém é perfeito desse tanto assim, né? Então, tira essa ideia de perfeição da sua cabeça, tira essas travas da escrita que você tem, é só você sentar na frente e escrever o que vem na sua cabeça. Isso é o que a gente chama também de fluxo. É um fluxo, deixa fluir, deixa a escrita fluir, né? Não trava, porque não se julgue tanto na hora que você estiver escrevendo, especialmente na hora que você estiver escrevendo academicamente. Porque depois você vai ler aquilo, você vai aprimorar, e está tudo bem, é esse o processo, está correto, é esse o processo. Fique tranquilo quanto isso, tá? Então, nesse ponto de você tentar juntar essas ideias desses 5 artigos, você vai escrever, segundo fulano, se você não souber, você coloca fulano mesmo, segundo fulano, parará, e depois você vai lá, eu falo, vai catando cavaco, vai lá buscando lá os trechos do resumo, vou botar aqui, agora, entende? Isso é citação indireta. Por quê? Porque você pegou informações do artigo que você leu, você resumiu e você conseguiu pegar essas informações e jogar de acordo com o que está na sua cabeça, de acordo com a sua escrita, com o seu jeito, que é adequado para o seu trabalho ou não. Isso é uma citação indireta, de você escrever alguma coisa que você tirou de um autor, que você leu de um jeito seu. Não é lindo? É lindo.
Então você não precisa se travar para escrever academicamente. Ninguém nasceu sabendo escrever, muito menos escrevendo cientificamente. Isso é algo que se aprende e é com a prática. Se você for fazendo isso sempre, todo dia, diariamente, etc., gente, você vai deslanchar em poucos meses. É por isso que eu falo que dá para você escrever um artigo, dá para você escrever um trabalho, dá para você escrever um relatório em 3 meses. Se você todo dia ficar lá fazendo constantemente aquilo até terminar. É uma questão de planejamento e constância, é o que a gente não tem. Porque quando vocês chegam no TCC, vocês estão desesperados, porque falta, sei lá, 5 meses, 3 meses, não conseguiram escrever nada e não conseguem porque vocês estão desesperados, estão tão travados e não conhecem um método para você fazer isso. E aí vocês se desesperam, vocês viram noites, vocês não planejam, vocês procrastinam porque vocês não têm energia. Enfim, tem zilhões de coisas, ou colocam mesmo impedimentos de que acho que não vai conseguir porque tem uma percepção errada de que a escrita já começa perfeito, mas isso não existe, tá? E travam e não continuam, entende? Mas isso não precisa, você não precisa ser assim. Tem um método, né? Isso é um dos métodos que eu mostrei para você começar a escrever. Esse é o método. Além disso, para escrever as outras partes e saber as outras partes, também tem um método. E você consegue fazer isso em até 3 meses. Entende? É só ter método, ter uma pessoa para te ajudar nisso, uma mentora, um planejamento e uma constância. Beleza? Então, olha só, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Eu quero saber depois vocês colocam aqui se ficou dúvida e se não ficou, tá? E próxima quinta-feira teremos aqui os nossos aulões. Eu tive que mudar de terça para quinta, porque terça-feira estava tendo coisas na universidade, eu estava tendo que ir, não ia conseguir ter horário para conversar com vocês, para ter esses aulões, esses rolês acadêmicos por aqui. Então eu mudei para quinta-feira, eu espero que continue, que a gente continue tendo essa constância aí de ter sempre os nossos rolês acadêmicos nas quintas-feiras, 12:30 do Brasil, e aqui no horário, de Portugal, 16h30, que aqui está no horário de verão. Vem para cá, porque eu sempre vou falar agora sobre rolês acadêmicos, sobre academia, sobre vida acadêmica, sobre não procrastinar, sobre escrever, sobre TCC, sobre escrever projeto, coisas que eu sei que vocês querem fazer, voltar para a vida acadêmica, como entrar, por exemplo, num curso diferente da sua formação, hein? Que foi o que aconteceu comigo. Se vocês quiserem essa história para próximo rolê, coloca aqui nos comentários, quero essa história, próximo rolê. E a gente se vê no próximo rolê acadêmico, quinta-feira, 12:30, por aqui. Beleza? Eu vou deixar gravado esse aqui por um tempinho, mas depois os próximos não ficarão gravados, tá bom? Um beijo para vocês e até quinta.